Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, louvado seja Deus. Mais uma vez nós estamos aqui com a Hora Nazarena, uma devocional da Palavra de Deus para abençoar a sua vida, a sua família e todos que estão à sua volta. Louvado seja Deus, porque nós podemos ter mais um tempo onde nós temos a oportunidade de estar aprendendo sobre a Palavra de Deus em um devocional a qual Deus tem nos abençoado. Você que tem assistido os nossos devocionais, tem juntamente conosco crescido, e você pode ali deixar o seu comentário, pode dar o seu joinha ali, e certamente Deus tem nos abençoado com isso. Hoje nós vamos meditar num texto que se encontra no livro do Gênesis. Gênesis no capítulo 41, do versículo 33 ao 38. Vamos ver junto a palavra de Deus? Diz assim: Agora, pois, Faraó deveria escolher um homem ajuizado e sábio, e encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. Faraó deveria fazer isso, pôr administradores sobre a terra e recolher a quinta parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Esses administradores deveriam juntar toda a colheita dos bons anos que virão, recolher o cereal por ordem de Faraó, para mantimento nas cidades e guardá-los em armazéns. Assim, o mantimento servirá para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não seja destruída pela fome. O conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Então, Faraó perguntou aos seus oficiais: Será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? Amém, louvado seja o nosso Deus. Irmãos, nós estamos aí nessa sequência, falando sobre este tema, mostrando o quanto alguns homens de Deus se influenciaram e foram influenciadores na área política dentro da Bíblia. Aquilo que nós temos falado, nós não escolhemos uma pessoa por causa da sua crença, mas sim por causa dos seus atos. E esses atos são todos eles muito importantes para tudo aquilo que nós queremos julgar em termos dessas coisas. O texto que nós lemos, ele tem um encontro de Faraó com José. José era um presidiário na masmorra de Faraó. Já estava ali há pelo menos uns 3 a 4 anos, quando o Faraó teve um sonho e nenhum dos seus magos, ninguém na sua terra, conseguiu interpretar, até que ele ficou sabendo que entre os seus prisioneiros havia um homem que podia interpretá-lo. E esse então é apresentado a Faraó, e ele então interpreta o sonho de Faraó. Mas ele não somente interpreta o sonho de Faraó, como também lhe dá um conselho. É interessante nós olharmos isso. Quem receberia um conselho de um presidiário? E quem colocaria em prática? Então José foi muito ousado em relação àquelas coisas e muito confiante naquilo a qual ele estava fazendo. Então o texto nos diz que ele chega para Faraó e fala o seguinte: nomeie entre vós, entre vocês aí, escolha um homem, uma pessoa que seja capacitada, uma pessoa que seja ajuizada e sábio, e o coloque como administrador de toda a terra do Egito. Irmãos, se nós olharmos isso, é algo bem interessante, porque o texto vai dizer que Faraó estava ele e todos os seus oficiais. Ou seja, todas as pessoas que eram da confiança de Faraó estavam reunidas naquela audiência. Todas as pessoas que imaginavam ser o primeiro-ministro de Faraó. Todos aqueles que almejavam um cargo. E quando José dá essa ideia, dá esse conselho para Faraó, certamente nós podemos imaginar que os olhos de cada um deles brilharam, dizendo assim: essa é a minha chance, essa é a minha oportunidade, é agora que eu serei exaltado sobre os demais, é agora que vai chegar a minha vez de mostrar a minha importância nesse reino. E Faraó vira para os seus oficiais, para os seus homens de confiança, para as pessoas que estavam com ele, e diz o seguinte: há alguém mais condicionado, mais apto
mais capacitado para essa função do que José? Ele estava falando sobre um prisioneiro. Ele estava falando de um homem que tinha acabado de sair da prisão e que certamente um daqueles que estavam lá era o próprio Potifar, né, o responsável pela prisão de José. Mas o interessante de tudo isso é que José não deu aquela ideia esperando, almejando aquele cargo. Ele o fez porque ele era honesto. Ele o fez porque ele sabia que aquela era a única solução para que a terra do Egito não fosse devastada depois de 7 anos de fartura com 7 anos de fome. Então José não estava pensando apenas no hoje, mas pensando no amanhã, no futuro. Uma das qualidades que nós devemos escolher os nossos candidatos está justamente nisso, daqueles que não pensam em fazer uma obra apenas para se promover, apenas para o hoje, para se mostrar. Nós temos alguns exemplos aqui na nossa cidade, né, de algumas obras que foram feitas e logo após, né, passar o tempo, muitas delas caíram, já estão degradadas, já estão acabadas, porque não foram feitas pensando no amanhã. Nós andamos pelas ruas da cidade e nós vemos que ruas que acabaram de ser construídas, né? O Rio de Janeiro ele se tornou uma rua de grandes corredores, vamos dizer assim, de ônibus. Entre eles, vocês sabem, o BRT, né? Foram construídos vários BRTs aqui no Rio de Janeiro. E você passa por eles hoje, né? Obras que foram imensamente, vamos dizer assim, cara. E hoje você olha, o asfalto está todo quebrado, tudo furado, as estações todas quebradas. Alguém poderia até dizer, mas é por causa da degradação humana. Não, é por causa da baixa qualidade do material, porque todas as pessoas que fizeram estavam pensando aquilo apenas no seu mandato. Né? Foi uma ciclovia que caiu e outras coisas mais. Será que será que nós não imaginamos, não pensamos, né, justamente sobre isso? O que José fala? Escolha homens sábios, escolha homem capacitado, escolha uma pessoa que tem nele a vontade de fazer algo e que possa supervisionar, né, aquele homem sábio que faria aquilo ali. Ele teria nas mãos todos os recursos durante 7 anos de fartura e durante 7 anos de falta, de escassez, ele poderia suprir a necessidade de toda a terra. Certamente era uma ótima oportunidade para os corruptos se levantarem. E Faraó sabia disso. Por isso, ele mesmo olhando todo o seu corpo de oficiais, todo o seu corpo de administradores, todo o seu corpo de homens capacitados, ele usa a seguinte frase: será que poderia achar alguém melhor do que José? Um homem em que nele está o Espírito de Deus? Então é isso que nós devemos observar. Será que nós temos também olhado pessoas a quais nelas estão o Espírito de Deus? Onde Deus habita, onde Deus traz o argumento, onde Deus faz com que as coisas funcionem de maneira agradável, perfeita. Então, pense um pouco nisso, porque essa é uma excelente oportunidade para que nós não apenas façamos grandes mudanças, mas possamos fazer com que o pensamento de Deus esteja sobre essa cidade. Lembre aquilo que nós temos falado? Feliz é uma nação cujo Deus é o Senhor. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade de podermos ter essa pequena meditação, esse devocional para a glória do teu nome. Que o Senhor nos capacite, ó Deus, a saber fazer boas escolhas, sabendo que o nosso futuro, ó Deus, está destinado, formado em relação àqueles que nós colocamos. Que o Senhor abençoe a cada um dos teus filhos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, esta é a Hora Nazarena, um devocional da Palavra de Deus, da Igreja Nazarena do Tauá, para abençoar a sua vida, a sua família. Amanhã estaremos de volta com a Hora Nazarena e mais um capítulo, né, falando sobre homens de Deus, a qual Deus os envolveu em política e eles foram bem-sucedidos porque neles estava
o Espírito de Deus. Fique na paz, Deus abençoe.